arcanjo Miguel. Apenas Miguel é designado como arcanjo pela Bíblia. Judas 9. O prefixo arque refere-se a um chefe, um princípio ou um anjo poderoso. Como resultado, Miguel ascendeu à posição de anjo acima de todos os anjos e agora é considerado o primeiro príncipe do céu, de acordo com a hierarquia. Judas 1:9. No entanto, Miguel, o arcanjo, quando contendeu com o diabo, ele disputou sobre o corpo de Moisés, não ousou trazer contra ele uma acusação injuriosa, mas disse: "O Senhor te repreenda." Lembre-se, há apenas um anjo que detém o posto angelical de arcanjo no relato bíblico. Devido ao fato de que a palavra arque significa princípio, este anjo é o mais visível de todos os santos anjos. O nome do arcanjo é Miguel. Esse nome faz uma pergunta: quem é como Deus? Muitos pais, tanto judeus quanto não judeus, que nomearam seus filhos de Miguel, provavelmente não têm plena consciência do que o nome significa. Seria maravilhoso se os pensamentos e sentimentos das pessoas fossem orientados para Deus toda vez que ouvissem o nome. Como veremos, homens que receberam visitações angelicais frequentemente expressaram o desejo de adorar a criação em vez do Criador. Como resultado, quão natural é que o nome, Miguel, o arcanjo, nos chame para voltar nosso olhar para o Deus Todo-Poderoso. Ele deve estar sozinho, pois a Bíblia nunca se refere a arcanjos como um grupo, apenas o próprio arcanjo. Quando se trata do Antigo Testamento, Miguel parece estar associado principalmente à nação de Israel. Como resultado, Deus se refere a Miguel como o príncipe de seu povo escolhido. Ele é, em certo sentido, o primeiro-ministro na administração de Deus do universo. E ele serve como o anjo administrador de Deus para o propósito de entregar julgamento. Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe que protege seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquele tempo, seu povo, todos aqueles cujos nomes forem encontrados escritos no livro, serão libertados. Daniel 12:1. Ele protege e defende especialmente o povo de Deus, quem quer que sejam. Além disso, em Daniel, ele é referido como Miguel, seu príncipe. Mas primeiro, eu lhe digo o que está escrito no livro da verdade. Ninguém me apoia contra eles, exceto Miguel, seu príncipe. Daniel 10:21. Ele é o mensageiro de Deus para a lei e o julgamento. Este é o seu papel quando ele aparece em Apocalipse 12:7, liderando o exército em sua batalha contra Satanás, o grande dragão, e todos os seus demônios. Durante a batalha final da Era, Miguel e seus anjos estarão envolvidos na guerra titânica do universo, que anunciará a derrota de Satanás e das forças das trevas. Na preparação para a luta, a Bíblia nos ensina que Miguel finalmente emergirá triunfante. O inferno tremerá, o céu se alegrará e celebrará. Este Satanás, muitas vezes conhecido como o Diabo, foi outrora chamado Lúcifer, o filho da manhã. Ele foi expulso do céu com seu exército rebelde, e ele ainda está lutando hoje. Satanás pode parecer estar ganhando a guerra, porque ele ganhou várias batalhas significativas, mas o resultado final é inevitável. Um dia ele será derrotado e seus poderes serão tirados dele para sempre. Os poderes das trevas serão despedaçados por Deus. Antes de continuarmos, por favor, curta este vídeo. Isto ajudará ele a chegar a mais pessoas. Embora não tenhamos recebido tanta informação quanto gostaríamos, sabemos de uma coisa: os anjos que caíram fizeram isso porque se rebelaram contra Deus. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou ao inferno e os entregou às cadeias da escuridão, reservados para o julgamento. Pedro 2:4. Talvez o trecho comparável em Judas 6 coloque a culpa mais diretamente nos ombros dos anjos. Os anjos, escreveu Judas deliberadamente, não mantiveram seu primeiro estado, mas deixaram sua própria habitação. Assim,
A desobediência de Lúcifer a Deus e a subsequente queda de possivelmente 1/3 dos anjos que se juntaram a ele em sua maldade foi o maior desastre na história de toda a criação. Quando isso aconteceu, entre o início da criação e a entrada de Satanás no Jardim do Éden, a questão importante não é quando os anjos foram criados, mas quando eles caíram. É difícil acreditar que seu pecado aconteceu antes de Deus colocar Adão e Eva no jardim. Por inferência, até esse ponto, até mesmo a criação angélica era boa. Quanto tempo Adão e Eva estiveram no jardim antes que os anjos caíssem e Satanás tentasse o primeiro homem e a primeira mulher? Isaías 14:12 registra a origem do conflito. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã? Como foste cortado por terra, que enfraqueceste as nações? Pois disseste em teu coração, subirei ao céu, exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus, sentar-me-ei também no monte da congregação, nos lados do norte, subirei acima das alturas das nuvens, serei como o Altíssimo. Antes de sua rebelião, Lúcifer, um anjo de luz, é descrito em termos cintilantes. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu selas a soma, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Estiveste no Éden, o jardim de Deus. Todas as pedras preciosas eram tua cobertura. O sárdio, a topázio e o diamante, o berilo, o ônix e o jaspe, o safira, a esmeralda e o carbúnculo e ouro. A obra de teus tamboris e de tuas flautas estava preparada em ti no dia em que foste criado. Tu és o querubim ungido que cobre, e eu te coloquei assim. Estiveste sobre o monte santo de Deus. Andaste para cima e para baixo no meio das pedras de fogo. Eras perfeito em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Pela abundância de tuas mercadorias, encheram o teu interior de violência, e pecaste. Por isso, te lançarei profano fora do monte de Deus, e te destruirei, ó querubim cobridor, do meio das pedras de fogo. Teu coração se exaltou por causa da tua beleza, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Eu te lançarei por terra. Leslie Miller, em seu excelente livro, Tudo sobre Anjos, aponta que a Escritura às vezes se refere a anjos como estrelas. Isso explica por que Satanás foi apelidado de Estrela da Manhã antes de sua queda, e João acrescenta um qualificador a essa descrição. E sua cauda arrastou a 3ª parte das estrelas do céu e as lançou à terra. E o dragão parou diante da mulher que estava pronta para dar à luz, para devorar seu filho assim que nascesse. Apocalipse 12:4. Sabemos que a Terra é o cenário do conflito. No entanto, é uma luta que afeta todo o universo. É impressionante que você e eu, com tão pouco tempo neste planeta, desempenhamos um papel nesta batalha das eras. É incrível para nós que seres sobrenaturais do espaço sideral estejam envolvidos em uma luta por este planeta. Tudo começou no Jardim do Éden, um lugar entre os rios Tigre e Eufrates no Oriente Médio. A cabeça de Satanás está sendo golpeada e machucada, enquanto as forças de Deus ganham velocidade à medida que nos aproximamos do fim da era. Miguel, o arcanjo, está atualmente preparando suas forças para a batalha final, Armagedon, sob a autoridade de Deus. A última ilustração da Bíblia é do céu. Embora Satanás seja um inimigo derrotado em princípio, obviamente, Deus ainda não o eliminou do cenário mundial. A Bíblia ensina, no entanto, que Deus usará anjos para julgar e eliminá-lo totalmente do universo. Quando Jesus retornar pela 2ª vez, Miguel, o arcanjo, gritará enquanto ele o acompanha, junto com proclamar a maravilhosa e incrível notícia de que Jesus Cristo retornou. Ele também prega a mensagem de vida para todos que morreram em Cristo e estão aguardando a ressurreição. Pois o próprio Senhor descerá do céu com um grito de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Tessalonicenses 4:16. Daniel e o anjo. O profeta Daniel nos apresenta a Miguel,
Parece que ele estava orando, e Deus enviou uma resposta pela mão de um mensageiro que foi impedido em sua jornada até que ele testemunhasse. Mas eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio para me ajudar. Daniel 10:13. Então, Miguel teve que lutar pela livre passagem da palavra de Deus. Talvez seja apropriado dar a Miguel o título de general, pois cada vez que o vemos é em conexão com algum tipo de luta espiritual. Em seu papel de lutador, Miguel tem uma responsabilidade particular com Israel. Em Daniel 10:21 e 12:1, ele é dito ser o príncipe dessa nação, como lemos na história antiga e moderna. Daniel 10:21. Mas eu te mostrarei o que está anotado no livro da verdade, e não há ninguém que me apoie nessas coisas, exceto Miguel, seu príncipe. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que está de pé pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, tal como nunca houve desde que houve nação até aquele mesmo tempo. E naquele tempo teu povo será entregue, todos os que forem encontrados escritos no livro. Daniel 12:1. Poucas pessoas apreciam quão importantes são as influências angelicais nos assuntos humanos. A luta contínua e amarga entre os anjos santos dedicados a Deus e os anjos das trevas alinhados com Satanás é mais poderosamente revelada em Daniel. Daniel descreve vividamente a luta feroz entre as forças angelicais de Deus e os demônios opostos das trevas no Antigo Testamento. Ele estava de luto por 3 semanas quando o anjo apareceu para ele. Daniel 10:3. Não comi nenhum alimento escolhido, nem carne ou vinho tocaram meus lábios. E não usei loções até que as 3 semanas estivessem completas. Ele não consumiu pão, carne ou bebida, e não se ungiu. Enquanto ele estava ao lado do rio Tigre, um homem vestido de linho surgiu diante dele. No rosto, ele parecia um relâmpago, e em seus olhos, ele parecia um par de tochas. Sua voz soava como o estrondo de um grande grupo de pessoas. Daniel foi o único que testemunhou a visão. Os homens que estavam com ele, por outro lado, não. Uma enorme sensação de presságio desceu sobre eles e eles fugiram para a segurança. A força de Daniel se esvaiu completamente quando ele foi deixado sozinho com o visitante celestial. Tal era o poder da influência dessa pessoa sobre ele. Quando ele sentiu uma mão em seu ombro, o anjo começou a narrar uma experiência que ele mesmo acabara de ter. O anjo havia começado a viajar para Daniel desde o momento em que ele começou a orar, mas ele foi interrompido em sua jornada por um príncipe demônio que o envolveu em combate e o fez atrasar. Então, Miguel apareceu para ajudar o anjo subordinado, permitindo que ele retornasse ao seu dever para com Daniel sem impedimentos. O anjo tinha algo a dizer. Ele deveria mostrar a Daniel o que Deus previa que aconteceria ao mundo, especialmente a Israel nos últimos dias. Daniel, então, se tornou fraco e incapaz de falar, e o anjo tocou seus lábios, restaurando sua força e sua capacidade de comunicação. Além das referências do Antigo Testamento, também encontramos Miguel mencionado no Novo Testamento. No pequeno livro de Judas, o 9º versículo especificamente chama Miguel de arcanjo e relata sua batalha com Lúcifer sobre o corpo de Moisés. Com a ajuda do Senhor, Miguel venceu. Essa não foi o único conflito entre Miguel e Lúcifer, pois João nos diz no livro de Apocalipse: "E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão lutou e seus anjos, e não prevaleceram. Nem mais se achou o lugar deles no céu. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana o mundo. Ele foi lançado à terra, e seus anjos foram lançados com ele. Não há nada que possa igualar sua força quando surge contra você. Eles servem como os guardiões mais eficazes dos santos. Os anjos de Deus são invencíveis. Essa característica denota a divisão entre anjos e demônios. Apenas os exércitos do céu são mais poderosos. Salmo 103:20. Bendiga o Senhor seus anjos, que se destacam em força, que cumprem seus mandamentos, ouvindo a voz de sua palavra.
Se você chegou até aqui, escreva arcanjo nos comentários. Obrigado e até a próxima.